Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a assa fétida. Vocês se lembram que aqui no canal a gente postou já um vídeo, vou deixar aqui embaixo na descrição, a respeito da assa fétida, as propriedades medicinais dela, como que é extraído, né, o processo, algumas fotos da planta, daquela extração da resina dessa planta. E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais a respeito das considerações que o Ayurveda e o foco que o Ayurveda dá, como que o Ayurveda entende essa planta medicinal que é de uma forma muito específica. Vocês já devem estar familiarizados com essa forma que a gente ensina o Ayurveda como que o Ayurveda estuda essas plantas medicinais. Basicamente, a gente entende que cada planta medicinal tem um sabor, que a gente chama de rasa, tem as propriedades, que a gente chama de guna, né, as qualidades dessa planta, tem uma potência ou uma intenção dessa erva, que a gente chama de virya, tem um efeito pós-digestivo, que é chamado vipak, tem as ações dessa planta, que é chamado karma, tem também o prabhava, que é um efeito específico dessa planta medicinal, e tem o dravya, que é o conjunto, né, de todas essas propriedades medicinais da planta em questão. E no caso da safétida, a gente tem aqui uma representação dela, né? O nome científico é Ferula asafoetida, né? Em sânscrito a gente chama de ringu, ou com esse acento aqui em cima do N, né? Então, ela é uma planta que ela parece o funcho, né? Ela tem algumas variedades que parecem o funcho, né? Com as flores aqui e tal. E, basicamente, a gente vai utilizar essa região aqui da raiz dela. Então, eles vão cortando essa região aqui da raiz, né? E cada corte que é feito assim, dessa forma transversal, nessa raiz vai brotando ali essa resina. E depois que a resina seca, eles vão lá com uma espátula e retiram essa resina. E aí eles pegam e misturam com, dissolvem, né? Diluem com farinha de trigo, ou com fubá, ou com alguma outra farinha, né? Para que dilua, porque ela é bastante intensa, o cheiro é bastante forte, o sabor também bastante intenso, bastante forte. E quando a gente fala do Ayurveda, né, em sânscrito, a palavra intensa remete para a gente Tikshna. Então, Tikshna tem a ver com essa intensidade da planta, né, ou da característica dela, né, qualquer coisa que seja intensa, seja o efeito que é muito forte ou que é muito rápido, intenso, que você pode usar pequena quantidade, que ele já vai produzir bastante efeito. Além disso, ela também é uma planta que ela é considerada catu, né? Ou seja, picante, né? Ela é levemente picante se você colocar açafétida. É claro que a gente não encontra ela pura, a maioria das açafétidas que a gente encontra comercialmente para comprar estão diluídas ou em goma xantana, ou farinha de trigo, farinha de milho, alguma outra farinha, mas ainda assim a gente consegue sentir esse sabor picante. Eu sinto até um pouco levemente salgado, algumas pessoas falam que parece com alho, então o principal sabor dela é o picante, tá? Além disso, ela é laghu. Laghu quer dizer leve, ou seja, é uma planta que é leve para a digestão, ela vai ajudar nos processos digestivos, ela vai facilitar a digestão, né? Além disso, ela é snigda. Snigda é untuoso, ela tem uma certa untuosidade, ou seja, ela é uma resina, ela é algo que é líquido, tem uma certa oleosidade, tem certos óleos voláteis que vão promover essa questão do aroma. E, além disso, esse snigda tem a questão também dela funcionar e ter uma ação em tecidos profundos do nosso corpo, né? Então, vai atingir tanto o tecido reprodutor, como o tecido nervoso, né? Então, ela vai abranger, né, tecido gorduroso, diversos tecidos do nosso corpo. E, por último, a última propriedade descrita é chamada Sara. Então, Sara quer dizer móvel, né? Então, ela vai estimular questões de mobilidade, de estímulo, como a gente vai ver quando a gente falar agora, daqui a pouco, sobre o karma, né? Ela vai estimular, por exemplo, batimentos cardíacos, circulação de sangue, tem esse efeito carminativo, que é de eliminação dos gases, né? Então, ela vai promover movimento de algumas coisas dentro do nosso corpo, tá? A gente vai falar disso daqui a pouco. Além disso, víria, né, a potência dela é Ushna, ou seja, uma planta com víria Ushna, a gente já viu que é uma planta que vai tender a acelerar, aumentar o nosso metabolismo ou aumentar o calor no nosso corpo, né? Ushna tem a ver com calor, né, com coisas quentes, né, que vão esquentar ou aquecer, que aquece, ou que vai acelerar o metabolismo, que vai aumentar o fogo, né, o fogo digestivo, que vai consumir tecido, em alguns casos vai ajudar também no emagrecimento. Então, e tudo isso tem a ver com esse víria quente, o víria ushna. E a gente viu também, em aulas anteriores, que quando
Uma planta tem o sabor picante, ou seja, um catu rasa, né? Catu é picante. Ela tem a tendência a ter também um efeito pós-digestivo picante. Então, isso está dentro do esperado, né? Uma planta com sabor picante ter esse efeito pós-digestivo picante. Então, tudo isso confere a essa fétida uma propriedade de uma planta que vai estimular o Agni, que é a nossa capacidade digestiva, né? Estimular a nossa digestão, estimular a eliminação de ama, né? Propriedade conhecida no Ayurveda como Pachya, né? Vai estimular a digestão, vai estimular a eliminação de ama, vai estimular o metabolismo, vai estimular a circulação sanguínea, vai estimular a eliminação dos gases, né? E dito isso, assim, com todas essas propriedades, a gente consegue visualizar que ela vai ser uma planta útil principalmente para quem? Para qual dosha, né? Quando a gente fala sobre os dosha, vai ser ótima para vata e para kapha ou kapha. Tá? Então, principalmente para o CAFA. Né? Para o VATA, no sentido de eliminação de gases, de melhorar a digestão, capacidade digestiva, de aquecer um pouquinho o VATA, que ele é mais frio, né? O CAFA também é frio, mas o VATA também. Em geral, as plantas com sabor picante tendem a agravar o VATA, mas não é o caso aqui dessa fétida, né? Em doses moderadas, em doses mais baixas, ou diluída mesmo, como é feita na forma comercial, ela tem a tendência a ser muito benéfica para o VATA, tá bem? E aqui, o chamado karma, né? Então, karma a gente já viu que é a ação, né? Karma é a ação. Então, o que que essa fétida tende a fazer no nosso corpo, né? Quais são os efeitos medicinais? Aqui estão os tabletinhos para vocês verem também, né? Uma foto, em alguns lugares você encontra essa pedra de açafétida, ela é um pouquinho mais concentrada, um pouquinho menos diluída, né? Então essa pedra, você pode bater ela com outras farinhas, ou você pode pegar um pedaço dessa pedra de açafétida e bater com uma massala, que vai dar um sabor maravilhoso, né? Ou bater com cominho, coentro, né? Alguma mistura de temperos que você goste, que aí você consegue utilizar uma pequena quantidade né, de açafétida para gerar um sabor maravilhoso, um sabor que vai deixar sua refeição mais rica, bem digerível, né, fácil de digestão e pode te ajudar bastante. Então, dentro dos karmas, né, das ações que essa fétida promove no nosso corpo, a gente tem Jantugna, que são o combate às infecções, ela também vai ajudar, né, quadros de febre, de infecções virais, bacterianas, ela também vai funcionar como expectorante, ou seja, é o chamado Kapha Nisaraka, né, Kapha aqui no sentido do muco, da expectoração, catarro, qualquer secreção aqui que tiver presa nas vias aéreas, nos pulmões, vai ajudar você a colocar isso para fora. Shwasa rara, né? Shwasa é a dispneia, é a falta de ar, né? Tem a ver com asma ou insuficiência cardíaca. Ela vai ajudar também a melhorar um pouquinho esse desconforto respiratório. Krimigna, Krimi são as verminoses, né? Então ela vai ter efeito antiparasitário também. Chakshushya, a gente já viu que é benéfica para os olhos, para a visão, né? E vocês se lembram que tem algumas outras especiarias que a gente fala sobre a respeito dessa propriedade. Então vocês se lembram quais especiarias que a gente falou que são benéficas para a visão, que tem esse efeito Chakshushya também? A gente tem o dill, né? A erva doce. Dentro da medicina chinesa tem o goji berry, tem o crisântemo, ou crisantemo, né? Crisantemo. Tá? Então, tem diversas outras plantas que são benéficas para a visão. Tá? Então, a safétida é também mais uma que vai ter esse efeito benéfico para os olhos e para a visão. Além disso, Vata Hara e Shota Hara. Então, Vata aqui no sentido dos gases, né? Lembra que os gases, eles são praticamente ar, né? É vento, é ar, e espaço ali dentro da luz do trato gastrointestinal. Então, vai ajudar a colocar isso para fora sem gerar desconforto, aqueles gases dolorosos, tá? Então, o Vata Hara vai ter esse efeito carminativo, né? De expulsar esses gases. E Shota é o edema. Então, vai ter efeito também a reduzir o edema do nosso corpo. Pode ser edema nas pernas ou a nasarca, tá? Então, vai ser uma planta que vai ser um aliado, né? Um tempero para usar ali
diariamente para te ajudar, se você tem algum problema com a nasarca, né, ou com edema de membros inferiores, né, e veja como isso conversa também com a parte da dispneia, se for de origem cardíaca, né? Tu pode ajudar também, não estou dizendo que vai curar com essa fétida, né? É claro que você tem que procurar um médico, você tem que fazer o tratamento medicamentoso, atividade física, controle do excesso de sal, tudo isso é evidente, você tem que fazer, mas a especiaria aqui pode ser um aliado, né? Uma coisa que vai te ajudar no seu estilo de vida, junto com o seu plano de tratamento que você já estiver fazendo, tá bem? Além disso, Hridyotejaka, então ela vai estimular o coração, tá? Então ela vai ter esse efeito estimulante do batimento cardíaco, estimulante da circulação sanguínea, né? Do retorno venoso, então ela tem esse efeito também. E Ojjo Vardhana, né? Vardhana vai ser algo que vai aumentar quem? Ojas. Então Ojas, se você viu a nossa aula, também tem uma aula que eu vou deixar aqui embaixo dos dhatus, né? Os dhatus são os nossos 7 tecidos. Então, a essência desses 7 tecidos é o chamado Ojas. Então, o Ojas vai ser o responsável pela nossa proteção, pela nossa imunidade, né, pela nossa vitalidade, pela nossa disposição física, resistência a doenças, disposição de não se sentir cansado, com sono, tudo isso, quem vai fazer isso é o Ojas, tá bem? Além disso, ela também é Artava Janana e Mutra Janana. Lembra-se da aula que a gente falou, né? A gente falou já sobre esse sufixo Janana várias vezes, quer dizer que ele estimula a produção ou a secreção, né? Ou a eliminação. Eliminação de quem? De Artava, que é a menstruação, e Mutra, que é a urina, tá? Então, ela vai ser um estimulante da menstruação, ou seja, a safétida tem também um efeito levemente anticoagulante, ou seja, ela vai estimular também a descida do apana. Lembra que a gente falou, né? Apana vaio? Apana é tudo aquilo que desce por baixo e para fora, tá? Então, a safétida vai estimular o fluxo menstrual. Então, nesse caso, não vai ser uma planta para ser usada em mulheres que estão com sangramento fora do período menstrual, com sangramento menstrual excessivo, ou alguém que tem uma anemia ferropriva, que está tendo uma perda sanguínea em algum lugar, seja uma perda intestinal ou mesmo uma perda via menstruação, tá? Então, tomar cuidado sempre com... Vocês viram que diversas especiarias vão ter uma interação ali com a coagulação sanguínea. A gente viu já a canela, a gente viu a noz moscada, o gengibre, a cúrcuma e agora a safétida. Perceba que diversas especiarias e plantas medicinais vão gerar alterações no fluxo menstrual, muitas vezes aumentando ele, né? E se você tem uma anemia ferropriva por deficiência de ferro, pode piorar o seu quadro, né? Ou atrapalhar a melhora, a recuperação desse quadro. Tá bem? Além disso, a gente tem o efeito Vadikarana, que é o chamado afrodisíaco, tá? Então, aqui esse efeito afrodisíaco é tanto pela ingestão oral, né, quanto tópica, de você esfregar próxima região aqui do aparelho genital. Além disso, Bália, que é algo que dá força, que fortalece, que dá disposição, ela vai ser uma planta que vai estimular ali o Ojas, vai estimular a força, a disposição, vai tirar o cansaço, vai remover fadiga, né? Então, aqui ele continua também, mais uma vez, dá essa função para ela, né? Chamada Shita Prashamana, né? Que vai tirar a Shita, que é a fadiga, vai ser também Dwara Gna, vai ser antifebril, antipirético, né? Então, ela vai ajudar tanto nas infecções, quanto também na redução da febre. Além disso, a gente viu já que ela é dípana, que é estimulante da digestão, né? Que vai estimular o Agni, vai ser uma planta aperitiva, que vai estimular o apetite. Pátina, que vai estimular a remoção de ama, né? Que são as toxinas que muitas vezes se formam pelo alimento incompletamente digerido, né? Alguma toxina alimentar, toxina gerada por bactérias, por fermentação, né? Alguma toxina que você ingeriu, ela vai ajudar você a remoção dessa toxina. Vata anulomana, a gente viu, é a mesma função aqui do Vata Hara, né? Vata Hara vai reduzir Vata e Vata anulomana vai empurrar o Vata no sentido normal, no sentido natural, né? Vai eliminar, expulsar os gases no sentido natural, que é em direção para fora e por baixo.
tá bem? E por último, Samjnanastapana. Então, ela vai ajudar a recobrar a consciência, né? A pessoa que teve um desmaio, né? Ela vai ajudar também nesse sentido. A pessoa que teve convulsão, né? Que está voltando da convulsão, ela pode ajudar também, você fazer na forma de chá ou de tempero no mingau medicado, né, no alimento medicado, quando a pessoa está voltando e se recuperando, ou se recuperando de uma doença, né, ela vai ajudar a fortalecer, a recuperar os sentidos, né, e deixar a pessoa acordada, tá bem? Então, era isso que eu queria para falar, que eu tinha para falar sobre essa fétida. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre o cravo, né, a pimenta e algumas outras especiarias. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula. Um grande abraço e até mais.